A segunda parte da nossa introdução é entender a minha trajetória para que a gente possa entender como foi de fato construído essa ideia do after. Então, rapidamente, na minha trajetória, eu fui formado no Rio de Janeiro, na cidade de Nova Friburgo, na região serrana, ali na região que eu me estabeleci enquanto ser humano, cresci, criei minha ética moral, formado ali por uma família bastante trabalhadora, fui criado dentro de uma confecção e isso me fortaleceu bastante. Tive boas ideias ali, fiz faculdade em outra cidade, porque eu precisava muitas vezes trabalhar para me ajudar no sustento até da. E ali, no processo de finalzinho da minha formação acadêmica, naqueles estágios finais, eu tinha um estágio remunerado, que era raridade na época, talvez hoje ainda, né? Ali eu tive um paciente com tendinopatia e diabetes. No mesmo dia, dois, três pacientes depois, eu tive outro paciente com tendinopatia e naquela ficha padrão ali tem diabetes? Tem. Aquilo me trouxe uma inquietude incomum de por que eu tive no mesmo dia dois pacientes com tendinopatia e diabetes. Aquela dúvida pairou na minha cabeça por muitos dias, muitas noites. Eu consegui conversar com uma professora da área musculoesquelética e falei, pô, a gente precisava relatar o caso, né? Então, em 2003, eu publiquei meu primeiro artigo numa revista chamada Diabetes Clínica Nacional, relatando a minha avaliação, a minha observação, o meu tratamento desses dois casos com tendinopatia e diabetes. Eu trazia já ali teorias, né, da microangiopatia diabética se correlacionando com as alterações de tendões, ainda no modelo ainda muito teórico, filosófico, para um jovem fisioterapeuta, ainda em processo de formação, mas foi um artigo muito importante para a minha vida. Por quê? Anos depois, ao fazer mestrado na Universidade Federal de Pernambuco, eu levei essa ideia para um grupo que trabalhava com neuropatia diabética. Então ninguém trabalhava com tendão no laboratório, e quando viram minha proposta e eu defendi fortemente a ideia de trabalhar com aquilo, porque de fato era o que eu vim investigando quanto clínico durante anos e eu precisava responder essa dúvida. Existia de fato relação entre tendinopatia e diabetes? Fiz meu mestrado, publiquei 7 artigos no mestrado, 4 deles relacionados à tendinopatia. Recebi prêmios com esses trabalhos. Fiz muitas vezes publicações com fatores de impacto, que na época eram os melhores fatores de impacto do laboratório, até mesmo do programa, e comecei a melhorar meu nível enquanto investigação científica. Só que eu era clínico, mas eu queria um objetivo de seguinte, eu queria entender agora o que acontecia com o tendão. Então eu busquei um doutorado em ciências morfofuncionais, onde eu fui para a ciência básica. Eu completamente clínico, né? Quase aí já mais de 10 anos trabalhando com a barriga perto da maca, atendendo os meus pacientes diariamente, todos os dias, atletas, trabalhando em clubes de futebol, mas eu queria aprofundar, eu queria entender no ambiente celular. E ali eu desenvolvi 2 grandes artigos sobre tendinopatia diabética. Ganhei prêmio como um dos melhores trabalhos do mundo em 2018 num congresso mundial de tendão em Groningen. E em um desses trabalhos, nós adicionamos na literatura o termo tendinopatia diabética. Da mesma forma que nós conseguimos saber hoje a relação da diabetes com alterações nos olhos, que é a retinopatia diabética, nos nervos, neuropatia diabética, nos rins, nefropatia diabética, e hoje temos os tendões também, que é a tendinopatia diabética, é um termo mundialmente utilizado e foi adicionado pela primeira vez na literatura e em um desses meus trabalhos a descoberta foi feita e as teorias da cascata de acontecimento da hiperglicemia também. Então, e eu juntei esse combo. Uma pessoa que estudou muito ciência de base para os tendões, tem uma experiência clínica, que tem uma observação, gosta e consome ciência e que eu sou da prática baseada em evidência. Então sou um cara extremamente adepto a isso e sempre trouxe isso dentro dos meus trabalhos profissionais para construir a minha carreira e para construir também o método After. E aqui está a minha trajetória resumidamente.
onde eu leciono em vários lugares, como na Universidade Federal do Ceará, mas principalmente na CBF Academy, na Comebol, nos Trigueiras, em Porto, em Portugal. Tem um processo assim, educacional muito forte, muitas pós-graduações no Brasil, principalmente as que são licenciadas pela SONAF, de fisioterapia esportiva. Tive a honra de participar da Olimpíada 2016 como formador da equipe que trabalhou, mas também como fisioterapeuta no campo de trabalho. Tenho os meus pacientes particulares, tenho meus pacientes online e tenho uma trajetória de trabalhar com futebol dentro e fora do Brasil. Né? Já tive experiências na Europa, em clubes e com atletas. Já falei aqui no meu processo de formação, estou também finalizando meu pós-doutorado em controle de carga. Eu saí da minha zona de conforto de novo, fui buscar agora entender um pouco mais sobre controle de carga, sprint, uma área que me encanta. E estou na Universidade Federal do Ceará, no mestrado de fisioterapia e funcionalidade. Mas, apesar disso tudo, a minha riqueza está aqui, ó. Né? A Maria e o Antônio, a minha filha mais velha, Maria, o meu filho mais novo, o Antônio, onde participam nesse universo, nessa loucura da minha vida, conjuntamente com a Marcela Medeiros, que também é pesquisadora. Sempre cito a Marcela nas minhas aulas, tem trabalhos publicados na área que são citados por mim, ajuda a ter um olhar extremamente crítico no processo de formação do after, para que eu possa aprimorar. E essa composição familiar é o meu fruto maior, né? E eu espero que eu possa viver muitos anos. Mas esse processo, ele é árduo, ele é duro, porque se a gente for hoje no PubMed, a gente tem quase 115 mil, 110 mil artigos publicados com o termo tendão. Então, nós temos uma quantidade e uma qualidade diversa de publicações que envolvem os tendões. Então, nós precisamos muitas vezes ter um olhar mais treinado para que a gente consiga atingir a resposta, responder os nossos problemas. Desde muito cedo eu venho dedicado a trabalhar, né, com computadores que muitas vezes não nos ajudavam, a trabalhar ali, tentar melhorar nas publicações, nas pesquisas, no entendimento da prática baseada em evidência. E isso não foi fácil na minha carreira, eu acabei errando muito, acertando muito, para que eu pudesse conseguir construir algo interessante, legal, desde muito jovem, já tinha mais cabelo do que tenho hoje, com certeza. Mas isso me levou para alguns lugares muito interessantes, né? Então eu destaco pelo menos aqui dois: o congresso em Groningen na Holanda, onde eu fui um dos palestrantes e lá eu fui eleito entre os 5 melhores palestrantes do mundo, né? E com uma barreira linguística absurda, porque o meu inglês na época não era muito bom. Atualmente eu já não, os brasileiros de uma forma geral têm uma certa dificuldade por não ter a língua nativa do inglês, então é natural que um país como o Brasil, que tem a língua portuguesa latina, tenha dificuldade muitas vezes. Uma coisa é você conversar, comprar um pão na padaria, outra coisa é você dar uma aula sobre tendinopatia, né, em inglês. Mas ali, mesmo com essas barreiras, eu consegui vencer e fui ali, ó, de gente com grandes nomes, os Peter Malharas, né, e meu nome tá ali, o Eisenberg, como um dos grandes professores de tendinopatia. Isso me deixou muito alegre, muito feliz. Da mesma forma, em 2022, eu também fiquei entre os 5 melhores trabalhos, né, apresentados, mas aqui agora destacando o meu lado esportivo, né, um trabalho falando sobre return to play em LCA. Então, assim, é uma situação que eu também pesquiso e publico bastante, tenho boas parcerias nessa área também, na área de esporte. E aí eu vou caminhando, né, para essa trajetória em um perfil extremamente eclético, porque eu estive como presidente da SONAF, vice-presidente da SONAF, desenvolvi projetos como o SONAF Júnior, parcerias importantes da sociedade com a sociedade civil, desenvolvi ações científicas dentro da sociedade. Sou professor, sou pesquisador, trabalho como clínico, nunca abandonei minha clínica, eu tenho uma ampla experiência clínica, mais de 20 anos atendendo paciente, nunca deixei de atender. E se você me perguntar hoje, você se define como? Eu sou um fisioterapeuta clínico. Não sou professor, não sou pesquisador. Sou um fisioterapeuta clínico que faz pesquisa, fisioterapeuta
clínico que leciona, né? Porque essa é o meu objetivo, porque talvez me identifico muito assim, talvez essa facilidade da gente conseguir trocar experiências aqui vem desse lado. E tenho também uma certa liderança nos aspectos, porque eu coordeno o grupo e uma rede de pesquisadores em tendinopatias. Então, nós já realizamos 2 grandes reuniões, 2 grandes eventos, com grandes profissionais que são meus amigos. Cito alguém, Gabriel Leão, Yuri Franco, Rodrigo Scatoni, Natália, Luciana, Marcela, Pedro Lima. Então, uma galera pesadíssima. Márcio Almeida, que está ali na foto ali em cima. Então, uma galera pesadíssima para a gente conseguir construir uma fisioterapia brasileira mais forte. Então, esse é também um dos meus objetivos para a gente conseguir entender, melhorar a fisioterapia. E aí os resultados começaram depois de muito trabalho, de muita luta. Esses trabalhos, né, a gente começa a ter também nossos lados legais, onde eu fui presidente do Congresso da SONAF em 2011, depois fui presidente da SONAF, né, recentemente aqui, e pude falar para todos vocês no Congresso em Salvador. Tive vários títulos importantes no esporte de alto rendimento, aqui, fora do Brasil também. Então isso traz muita realização, mas as pessoas normalmente só enxergam esse lado, né? A batalha, a luta é muito difícil e eu queria compartilhar isso com você porque eu sei que você se identifica comigo. Então, a gente vem buscando esse processo de valorização e eu espero que a gente consiga atingir isso o mais rápido possível. Toda essa minha história, ela se solidifica aqui, no After. Né? Os pilares do After têm muito a ver com a minha trajetória, por isso que eu estou aqui compartilhando humildemente minha trajetória com você, para que você possa entender da onde eu tiro esses pilares do After. Não é baseado somente em artigos científicos, é baseado também na minha vivência, na minha experiência, porque isso é prática baseada em evidência, na minha escuta, na minha capacidade de ouvir os meus pacientes. Isso é prática baseada em evidência. Então, o after ele é solidificado nesses aspectos. A gente conseguir construir esses aspectos. E aí esses pilares ficam mais fortes aqui quando eu quero estabelecer aliança, conhecer e ensinar meus pacientes, estabelecer as metas, atingir as metas, estruturar um plano para o meu paciente para que ele consiga aderir e ter um objetivo e uma luz no fim do túnel. Tá? Então é muito importante a gente entender isso. Uma luz no fim do túnel. E esses pilares são extremamente importantes para a gente. Então a gente precisa estar atentos a pequenos detalhes do after para que você consiga desenvolver melhor, mais fortemente esse olhar. Mas eu queria ainda aproveitar aqui e trazer para vocês e lembrar que a gente tem alguns bônus muito interessantes. Então, além das mentorias ao vivo, são 6 mentorias para essa turma. Nós temos uma aula de marketing com o Felipe. O Felipe é um gênio do marketing, trabalha comigo há anos. Nós temos uma planilha para controle de carga, que é um exemplo para você entender o modelo e aplicar para essa tendinopatia ou outra. E uma parceria com Doses, que a gente faz um curso dentro do outro curso. Né? Então, isso é muito interessante para que a gente possa entender e aplicar esse processo. E ainda nós temos para muitos de vocês receberam, né, como bonificação ou já adquiriram de alguma maneira o guia clínico diagnóstico em reabilitação de ruptura do tendão de Aquiles. Então, assim, o nosso curso ele é de tendinopatias, ele não é de ruptura, mas fica aqui o bônus, né, da principal ruptura de tendão do mundo, que é a ruptura do tendão de Aquiles, com bonificação para que vocês possam entender início, meio e fim, tratamento cirúrgico, tratamento conservador, tratamento minimamente invasivo, quais são as diferenças, são as tomadas de decisão, baseado nesse guia. Então isso também é uma experiência de bonificação muito interessante. E aí, aqui fica uma última mensagem para essa nossa apresentação. A pressão é um privilégio, uma frase dita por uma tenista, e isso está estampado hoje na quadra do West Estados Unidos, onde a gente tem esse entendimento de que a gente fica bom, nós precisamos estar exposto à pressão. A pressão ela é um privilégio porque baseado nessa pressão e quando a gente sabe lidar com ela, nós crescemos, amadurecemos, melhoramos, principalmente muitas vezes no fracasso. Então a trajetória da nossa vida é muito importante, valorize isso na sua vida
e porque é um caminho que está sendo construído e lapidado para algo maior, para algo melhor.